Olá, sou Paulo Rebelo. No início desta época aceitei o pedido para reeditar o meu diário das apostas. Já em 2010 tinha feito um diário com 5 jogos e desta vez voltei a fazer um diário com 5 jogos, mas agora só no Brasileirão. Partilhei convosco quais os jogos que iria fazer e depois expliquei-vos as entradas que eu fiz e mostrei-vos os resultados na Betfair. As regras eram simples. Para além de serem apenas jogos do Brasileirão, só podia utilizar stakes de 1000 euros. Então, só com stakes de 1000 euros, quanto é que eu ganhei no final dos 5 jogos do Brasileirão? Se é que ganhei. Vamos fazer as contas. No primeiro jogo entre a Chapecoense e o Internacional ganhamos 2.290 euros. No segundo jogo, entre o Vasco e o Corinthians, ganhamos 4.082 euros. No terceiro jogo, entre o Corinthians e o Grêmio, ganhamos 2.475 euros. No quarto jogo, entre o Fluminense e o Cruzeiro, ganhamos 4.001 euros. E entre o Grêmio e a Fortaleza, ganhamos 4.510 euros. No total, ganhamos 17.358 euros, ou seja, 17 vezes a nossa stake. É positivo. Se tivéssemos apostado sempre 100 euros, tínhamos ganho 1.700 euros. Como apostamos 1000, ganhamos a 7.000. Ou se calhar não, se calhar isto até foi uma lição que nós aprendemos com este diário. Reparem o que aconteceu logo no primeiro jogo. Eu, como estava com uma stake de 1000 euros, que era demais para a liquidez do mercado, eu não consegui fechar a minha posição. Não me foi totalmente correspondida a aposta final para fazer o cash out. E eu multipliquei por 17 o valor da minha stake, mas eu posso garantir, com toda a certeza, que se tivesse uma stake menor, como 100, por exemplo, eu teria multiplicado por bastante mais ainda. Porquê? Porque por ter estado a trabalhar com uma stake com 1000 euros, eu tive de aceitar odds inferiores no mercado para garantir que a totalidade dos 1000 euros era correspondida. E além disso, as minhas apostas demoraram mais tempo a ser correspondidas e depois houve alturas em que não consegui que fossem totalmente correspondidas. Outra lição que eu espero que vocês tirem deste diário é que nós não temos de estar sempre no mercado. Reparem que em todos os jogos eu esperei que aparecessem oportunidades para apostar com valor. E em todos eles, essas oportunidades apareceram. É normal, pelo menos em alguma altura do jogo, haver uma hipótese para entrarmos com valor. Agora, houve várias alturas em que vocês viram simplesmente sem fazer nada. Quando nada há para fazer, o melhor mesmo é não forçar. Ao trabalhar com os jogos do diário, ficou claro para mim que, nesta altura, existem muitas oportunidades para entrar com valor no Campeonato Brasileiro. Porquê? O Campeonato Brasileiro, nesta altura, já está com uma liquidez aceitável, que tem vindo a crescer, mas ainda está longe de uma liquidez dos principais campeonatos europeus. Isto faz com que os grandes tubarões do mercado, como eu, não estejam a participar no Brasileirão. E são estes grandes tubarões que fazem ajustar a odd mais rapidamente. Uma vez que não existem estes movimentos de correção impostos pelos grandes players, é mais comum encontrar apostas com valor nesta altura, no Brasileirão, do que, por exemplo, numa Liga Europeia. Reparem, por exemplo, no último jogo entre o Grêmio e a Fortaleza, o odd under teve a primeira parte inteira completamente desajustada. Notem que, tal como no diário de 2010, neste eu também não acabei qualquer jogo a perder dinheiro, mas houve vários momentos em alguns jogos em que eu estive a perder dinheiro durante o jogo. Reparem, por exemplo, naquele jogo entre o Fluminense e o Cruzeiro. Perto do intervalo eu estava a perder 1000 euros, mas o valor estava em manter as minhas apostas no over. Então
foi mesmo isso que eu fiz, apesar de já estar a perder naquela altura uma stake. Perante as perdas é importante manter a calma e, sobretudo, o foco em continuar a apostar com valor. Por fim, o meu primeiro objetivo quando eu criei o meu primeiro diário em 2010 era o de mostrar às pessoas que aquela profissão de que eu tanto me orgulhava, a profissão que eu tinha escolhido seguir, apostador profissional, era algo que era meritório. Okay? Era possível ganhar dinheiro de forma consistente de algo que, por definição, até é de lazer, as apostas. Na altura, as pessoas tinham pena de mim. Honestamente, quando eu dizia aquilo que eu estava a fazer e que me tinha tornado apostador profissional, as pessoas tinham pena de mim. Hoje já não sinto isso, mas sinto também que, para não sentir esse sentimento negativo por parte das pessoas, contribuiu este esforço que eu e outras pessoas fomos fazendo de divulgar e de explicar aquilo que nós fazemos com as apostas. Iniciativas como esta do diário, como o Goal Alert, como os prognósticos que eu fui partilhando ao longo do tempo com a comunidade, com a crónica das apostas mais seguras, etc., servem para explicar às pessoas que, apostando, seguindo um método científico e mantendo a disciplina, é possível ganhar dinheiro de forma consistente com as apostas. É difícil, mas é possível. Um abraço, até ao próximo vídeo.